Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quiz Constitucional. No quiz dessa semana, iremos fazer 10 questões de direito constitucional dos mais variados temas. Bom pessoal, algumas questões podem ser grandes, então caso necessitem, pausem o vídeo para pensar melhor nas respostas. E a justificativa das questões será simples, assim, caso queiram ver vários comentários mais aprofundados, acompanhem os quadros do nosso canal, o Solucionando Constitucional e o Concursando Constitucional. Lá trago várias questões com comentários mais aprofundados. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem o like, se inscrevam no canal, isso ajuda a gente a continuar produzindo os melhores conteúdos para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o quiz. Questão 1, Banca IBFC 2023, Prefeitura de Cuiabá, Mato Grosso. O poder constituinte do Estado-membro XXX estruturou sua Constituição Estadual e elaborou suas emendas. Nesse aspecto, assinale a alternativa que apresente o poder constituinte exercido pelo Estado-membro XXX. Alternativa A, poder constituinte originário. Alternativa B, poder constituinte derivado reformador. Alternativa C, poder constituinte derivado decorrente, ou alternativa D, poder constituinte derivado revisor. A resposta correta é a letra C, poder constituinte derivado decorrente, com a seguinte justificativa. O poder constituinte derivado decorrente tem a finalidade de construir ou alterar a Constituição dos Estados-membros, uma vez que a esses foi estabelecido pelo poder originário a capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração, desde que respeitem as determinações do poder constituinte originário. Questão 2, Banca CESP-Cebrasp 2023, MPE Amazonas, cargo promotor de justiça substituto. Quanto ao poder constituinte originário, assinale a opção correta. Alternativa A. Em regra, não cabe normatização do direito interno para disciplinar o exercício do poder constituinte originário. Alternativa B. Apesar de sua amplitude, o poder constituinte originário deve observar os direitos adquiridos sob o regime constitucional precedente. Alternativa C. Conforme a doutrina predominante, os representantes eleitos pelo povo, que exercem a função constituinte, são o titular do poder constituinte originário. Alternativa D. Com a promulgação de uma nova ordem constitucional, o poder constituinte originário exaure-se e extingue-se. E a alternativa E, por sua destinação essencial de inaugurar uma nova ordem jurídica, o poder constituinte originário é, sobretudo, um poder de natureza jurídica. A resposta correta é a letra A. Em regra, não cabe normatização do direito interno para disciplinar o exercício do poder constituinte originário, com a seguinte justificativa. Uma das características do poder constituinte originário é ser incondicionado, o que significa que não vai estar submetido a ritos ou regras anteriores. Outro ponto é que devemos lembrar da corrente jusnaturalista, para a qual o poder constituinte originário não seria totalmente autônomo, na medida em que haveria aqui uma limitação imposta, ao menos o respeito às normas de direito natural. Por isso, na alternativa A encontra-se a palavra em regra, porque existem duas correntes. Questão 3, Banca CESP-Cebrasp 2022 da FUNPRESP, do cargo de Analista de Previdência Complementar Área Jurídica. Considerando a doutrina clássica e majoritária do direito constitucional brasileiro, julgue o item a seguir. São características do neoconstitucionalismo teórico o reconhecimento
da normatividade dos dispositivos da Constituição de forma integral e a restrição ao uso das regras constitucionais para a resolução de conflitos nas demais áreas do direito. Este item está certo ou errado? O item da questão está errado, com a seguinte justificativa. Uma das características do neoconstitucionalismo é ter a Constituição como sendo o centro do ordenamento jurídico, buscando a constitucionalização de todos os ramos do direito, a busca pela concretização dos direitos fundamentais, tendo como norte a dignidade da pessoa humana, que seria a irradiação no ordenamento jurídico. Também vamos ter uma filtragem constitucional, a judicialização da política e das relações sociais e também a reaproximação entre o direito e moral, direito e ética, direito e justiça e também direito e filosofia. Assim, no neoconstitucionalismo ocorre justamente o contrário do que está afirmado aqui na segunda parte da questão. A Constituição, por sua supremacia, é o tronco do qual todos os demais ramos do direito vão derivar. Suas regras, elas influenciam diretamente a aplicação do direito, a constitucionalização do direito civil, penal, entre outros. Questão 4. Banca CESP-Cebraspe, 2022, TJ Maranhão, cargo de juiz substituto. No tocante ao neoconstitucionalismo, ao conceito de Constituição e às normas constitucionais, assinale a opção correta. Alternativa A. O neoconstitucionalismo está associado a diversos fenômenos reciprocamente implicados, seja no campo empírico, seja no plano da dogmática jurídica, como reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e da separação entre o direito e a moral. Alternativa B. A Constituição Federal de 1988 é considerada exemplo típico de Constituição compromissória, uma vez que, na Constituinte, houve a atuação das mais diversas forças políticas inspiradas em diferentes ideologias. Alternativa C. Nas constituições flexíveis, o conflito entre a norma constitucional anterior e a lei superveniente resolve-se não pelo critério hierárquico, mas pelo critério de especialidade. Alternativa D. Prevalece a adoção da teoria da dupla revisão no sistema constitucional brasileiro. E alternativa E. No sentido sociológico, a Constituição é entendida como a decisão política fundamental do titular do poder constituinte. A resposta correta é a letra B. A Constituição Federal de 1988 é considerada exemplo típico de Constituição compromissória, uma vez que, na Constituinte, houve a atuação das mais diversas forças políticas inspiradas em diferentes ideologias. E vamos ter a seguinte justificativa. Assim, temos, dentre as diversas classificações das Constituições, vamos ter a Constituição pluralista, ou também chamada de compromissória, que são aquelas que possuem normas inspiradas em diversas ideologias. Geralmente, resultam de um compromisso entre os diversos grupos participantes no momento da Constituinte. Questão 5, Banca CESP-Cebraspe, 2023, TJ Espírito Santo, cargo de analista judiciário. No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e a aplicabilidade das normas constitucionais observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir. As normas da Constituição Federal alusivas aos direitos fundamentais, assim como as normas do preâmbulo do texto constitucional, são preceitos de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Este item está certo ou errado?
O item da questão está errado e vamos ter a seguinte justificativa. O preâmbulo é a parte que antecede a Constituição Federal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo é um mero vetor interpretativo do que se acha inscrito no texto constitucional. Não possui força normativa e, por esse motivo, não pode ser parâmetro e nem objeto de controle de constitucionalidade. Questão 6, Banca CESP-Cebraspe, 2023, TJ Santa Catarina, cargo titular de serviços de notas e de registros. Em relação ao preâmbulo da Constituição Federal e aos princípios fundamentais nela estabelecidos, assinale a opção correta. Alternativa A. O preâmbulo da Constituição Federal tem natureza normativa semelhante à do seu corpo principal e, consequentemente, pode ser utilizado como paradigma para o controle de constitucionalidade. Alternativa B. O Brasil adota a República como sistema de governo, caracterizada pelo caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e pela responsabilidade dos governantes. Alternativa C. O preâmbulo da Constituição Federal é norma de repetição obrigatória para todos os estados da Federação. Alternativa D. A dignidade da pessoa humana constitui princípio das relações internacionais. E alternativa E. Em prol da formação de uma comunidade latino-americana de nações, a República Federativa do Brasil deve buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. A resposta correta é a letra E. Em prol da formação de uma comunidade latino-americana de nações, a República Federativa do Brasil deve buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. E vamos ter a seguinte justificativa. Temos na nossa Constituição, no seu artigo 4º, parágrafo único, que diz o seguinte: artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Questão 7, Banca FGV 2023, Receita Federal, cargo analista tributário. Em determinado país, o grupo político que assumiu o poder com o uso da força solicitou que uma comissão de notáveis elaborasse um projeto de constituição. Ato contínuo, após realizar os ajustes que lhe pareciam necessários, submeteu a um plebiscito com o objetivo de lhe conferir uma aparente legitimidade, o que resultou na aprovação popular. Ato contínuo à aprovação, o texto constitucional foi publicado e sua observância se tornou obrigatória. Essa Constituição, no entanto, foi moldada pelo grupo político dominante com o intuito de atender aos seus objetivos. A Constituição do referido país se compatibiliza com a classificação como: alternativa A, dogmática e compromissória; alternativa B, promulgada e plebiscitária; alternativa C, heterodoxa e normativa; alternativa D, cesarista e semântica; e alternativa E, outorgada e nominal. A resposta correta é a letra D, cesarista e semântica, que vamos ter a seguinte justificativa. Dentro da classificação das constituições quanto à origem, vamos ter uma classificação em específico que é a cesarista ou bonapartistas, que vamos ter o seguinte: o texto dessas constituições será criado sem a participação do povo, sendo fruto da vontade da pessoa ou da classe dominante. No entanto, posteriormente, o texto é entregue à votação popular, ou seja,
O escrito é outorgado, mas cabe ao povo outorgá-lo. A vontade do povo, neste caso, serve apenas para aprovar a vontade do soberano. Também vamos ter a classificação das constituições quanto à correspondência entre a realidade política e o texto constitucional. Dentro dessa classificação, vamos ter a classificação semântica, que seria dizer que essas constituições não têm por objetivo regular a política estatal, visando apenas a formalizar a situação existente do poder político, em benefício dos seus detentores. Como exemplos das constituições semânticas, vamos ter as constituições do Brasil de 1937, 1967 e também 1969. Questão 8, Banca CESP-Sebrasp 2023, PC Alagoas, cargo de delegado da Polícia Civil. A respeito das fontes e das classificações das constituições, do poder constituinte e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue. A ideia de constituição dirigente representa a concepção de que a constituição de um país deve ser instrumento de transformação da realidade social e econômica. Este item está certo ou errado? O item da questão está certo. Vamos ter a seguinte justificativa. Acerca da classificação das constituições, vamos ter a classificação quanto à finalidade. A partir dessa classificação quanto à finalidade, vamos ter a Constituição dirigente, que também pode ser chamada de diretiva ou programática, que vai dizer o seguinte: vai se caracterizar pela existência em seu texto de normas programáticas de cunho eminentemente social, dirigindo a atuação futura dos órgãos governamentais, que é o modelo adotado pela Constituição Federal de 88. Além da Constituição dirigente, dentro da classificação quanto à finalidade, vamos ter outras classificações, que vão ser a Constituição Garantia, que quer dizer que terá um texto reduzido, de uma forma mais sintética, e busca principalmente garantir a limitação dos poderes estatais frente aos indivíduos. E por último, também vamos ter a Constituição Balanço, que é destinada a registrar um dado estágio das relações de poder do Estado. Sua preocupação aqui é disciplinar a realidade do Estado num determinado período, retratando o arranjo das forças sociais que estruturam o poder. Ela vai fazer um balanço entre um período e outro. Questão 9, Banca FCC 2023 do TRT, 18ª Região, Goiás. Cargo: técnico judiciário da área administrativa. Francisca, trabalhadora rural, foi demitida de seu emprego sem nunca ter recebido remuneração superior à do seu serviço normal, pela realização de serviço extraordinário. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, conforme apenas as informações fornecidas, Francisca, para obter o que lhe é devido e que o empregador se recuse a lhe pagar, alternativa A, terá direito a ajuizar ação com prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Alternativa B, não terá direito de ajuizar ação por se tratar de trabalhadora rural. Alternativa C, terá direito de ajuizar ação a qualquer tempo, pois os créditos resultantes das relações de trabalho são imprescritíveis. Alternativa D, não terá direito a ajuizar ação, pois recebeu remuneração pelo serviço extraordinário exercido. E alternativa E, terá direito de ajuizar ação com prazo prescricional de 2 anos, até o limite de 5 anos após a extinção do contrato de trabalho. A resposta correta é a letra A. Terá direito de ajuizar ação com prazo prescricional de 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. E vamos ter a seguinte justificativa. Na nossa Constituição, no artigo 7º,
inciso 29, vamos ter os seguintes dizeres. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Questão 10. Banca CESP-Sebrasp 2023 do TJ Espírito Santo. Cargo analista judiciário. No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir. Constitui crime a retenção dolosa do salário pelo empregador. Este item está certo ou errado? O item da questão está certo e vamos ter a seguinte justificativa. No texto da nossa Constituição, vamos ter o artigo 7º, inciso 10, que vai dizer o seguinte. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um quiz constitucional. Deixem aqui nos comentários quantas questões conseguiram acertar. E também, caso tiverem alguma dúvida sobre a matéria, deixem nos comentários que estarei respondendo o mais breve possível. E se gostam desse tipo de conteúdo, deixem o curtir e também se inscrevam no canal. Isso fortalece muito o nosso canal. Então, muito obrigado e até o próximo quiz constitucional.